pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa, vocês estão no canal Ateliê Vanessa. Eu tava meio sumidinha aqui do YouTube, falta de tempo, aconteceram muitas coisas, mas agora tô voltando. E eu espero estar trazendo para vocês uma vez por semana um vídeo novo, tá? Pro nosso canal. Vou pedir para você que não é inscrito, para você que não deixou seu like ainda, vamos fortalecer o canal para que eu possa ajudar vocês e vocês ajudarem eu. Então hoje o que nós vamos aprender? A gente vai aprender essa lancheirinha térmica aqui. É uma lancheirinha térmica prática, muito vendável, toda mamãe quer para o seu filho levar na escola, principalmente porque ela é térmica e impermeável, tá? Ela é bem legal por dentro, é muito facinha de fazer, ó, ela fica toda bem acabadinha por dentro, tá? E ela é fácil e rápido de fazer, toda criança precisa de uma lancheirinha dessa e até mesmo nós adultos também precisamos de uma lancheirinha dessa. Quero falar aqui um detalhe importante, esse projeto dessa lancheira não é um projeto meu, não foi eu que criei, tá? Foi uma artesã que eu adoro ela, eu sigo ela aqui também, ela chama, o canal dela é Arte da B. Se vocês quiserem passar a seguir ela também, é bem legal, tá? Então hoje eu vou passar para vocês como que eu faço essa lancheirinha térmica bem rápida e prática. Então agora vamos comigo para a máquina? Então, o que nós vamos precisar para fazer essa lancheirinha? Eu vou deixar, gente, um molde para vocês disponível em PDF, tá? Ele vai estar só 1/4 do molde, tá? Ele vai estar assim, ó, 1/4 do molde. Por quê? Ele é grande, então não vai caber. Aí vocês espelham ele e faz que nem eu fiz. Passa para um papel que seja mais grosso e já deixe ele assim certinho para toda vez que a gente vai fazer, né, essa lancheirinha. Então, o molde eu vou deixar disponível para vocês aqui no card de informação, tá? Então, o que a gente vai precisar basicamente? Nós vamos precisar uma medida desse molde que tem, o tecido ele tem aqui 54 por 34, tá? Então, uma medida no tecido de 54 por 34. O tecido, você pode também unir ele aqui no meio, caso você não tenha ele por inteiro, dá certo do mesmo jeito. Vamos precisar também de uma medida no bagum, para deixar ele impermeável. Também é opcional, tá? Se quiser colocar qualquer outro tipo de forro que seja impermeável, também é legal. E vamos precisar também o Etaflon, tá? Esse Etaflon aqui, eu tô usando o mais fininho que tem. Eu não sei se é o de 2 milímetros, mas eu acredito que seja o de 2 milímetros, tá? Fora isso, eu vou estar usando o viés, aqui eu tô usando o viés da Cinderela, tá? Que é o xadrezinho. Vamos precisar de um zíper na medida de 83, 2 alças, né? Essas alças prontas que a gente compra também na medida de 49 cada alça, tá? E aqui eu também já gosto de deixar tudo separadinho. Isso aqui é para fazer os detalhes no zíper, tá? A minha etiqueta, né? Porque a gente tem que ter a nossa marca. Vou usar 2 cursores, tá? E os rebitinhos para depois fazer os acabamentos final. O rebite, para quem não tem o balancinho, não é necessário usar. Eu coloco para dar um detalhezinho mais charmoso, né? Como aqui, por exemplo, ó, a minha etiqueta eu pus com o rebite. Aqui eu fiz o rebitinho. Aqui, ó, no zíper também, eu gosto sempre de estar fazendo esse detalhinho, tá? Mas é tudo opcional. Aí pode ser do jeito que vocês acham melhor. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi unir o meu tecido ao Etaflon, tá? E já desenhei o meu molde nesse tecido. Agora eu vou passar uma costurinha toda a volta pra gente poder refilar a sobra, tá? Eu gosto muito de unir esse Etaflon e o tecido com a cola spray da Tec Bond. Eu adoro essa cola não mancha, ela cola rápido, dá mais segurança pro nosso trabalho. Mas assim, aí vem de você. Você pode unir com cola de contato, né?
Ou pode colocar alfinete, caso você não tenha essa cola, ou pode usar até outras colas que vocês tenham aí. Só cuidado para não manchar o tecido, tá? Então, agora, a gente vai passar uma costurinha toda a volta e depois refilar. Pessoal, um detalhe importante. Se você quiser fazer essa peça na máquina doméstica, a máquina doméstica faz muito bem feita. Você não vai ter dificuldade em costurar. Troca o pezinho por um pezinho de teflon, né? Pra poder deslizar melhor aqui no nosso tecido, né? No nosso etaflon. E usa uma agulha, pelo menos 16, que você consegue fazer, tá? Aqui eu tô usando uma linha de nylon 60, tanto em cima quanto na bobina. Você que tem a máquina doméstica não pode usar essa linha na bobina, porque ela estraga a sua máquina caso a máquina venha a travar, tá? A máquina não tem um motor para quebrar essa linha, então estraga a sua máquina. Mas você pode usar em cima e embaixo você pode usar uma linha de algodão normal, tá bom? Então vamos lá. Então, passamos toda a costurinha à volta, agora vamos refilar essa sobra de material que tem aqui. Então, aqui, ó, eu já refilei, tá? Toda a minha peça, tá? Ó, ela já tá assim, tá? O etaflon eu gosto de pôr pra fora. Se você não quiser colocar mais nada aqui, como eu vou pôr o forro do bagum, você não precisa colocar, pode deixar só assim. Eu vou pôr o bagum como forro porque eu acho que fica mais higiênico, tá? Isso aqui ele rasga com facilidade, certo? Então, aqui, ó, eu já posicionei a minha etiqueta. Como que eu fiz para fazer essa marcação da etiqueta e para fazer já a marcação das alças aqui? Por quê? Eu vou fazer tudo isso antes de colocar o forro para ficar tudo embutido, certo? Eu peguei o meio da minha peça, tá? Aqui, ó, coloquei certinho aqui, peguei, fiz um piquezinho aqui e fiz um piquezinho aqui. Aí, eu tracei uma linha, tá vendo? Daqui até lá embaixo. Peguei a régua, posicionei a régua daqui de cima até essa linha daqui de baixo, 6,5, certo? Então, daqui de cima até aqui embaixo, nessa linha que vocês estão vendo, eu coloquei 6,5, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei do meio pra cá, eu coloquei 3,5, tá? Ó, então, do meio pra cá, eu posicionei a régua 3,5, tá? E subi aqui 2,5. E aqui eu vou posicionar a minha alça, certo? Então, vamos recapitular. A alça também você pode pôr a altura que você quiser, tá? Eu peguei, tracei uma linha do meio. Desta linha daqui pra baixo, eu fiz 6,5, tá? Aí, o que que eu fiz? Dessa linha pra cá, 3,5. E dessa linha pra cá, 3,5. E subi aqui 2,5. Por quê? Minha alça, ela vai ficar aqui, ó. Eu vou subir ela dessa linha somente 2,5. E vou posicionar ela aqui, certo? Aí, o que que eu fiz? Aqui, ó, eu já colei a dupla face, porque eu vou esconder, na verdade, isso aqui, tá? Eu vou esconder, certo? Então, eu colo a dupla face pra me auxiliar na hora de eu poder fazer essa dobradura aqui, tá? E cuidado, porque aqui, tá vendo? Ela desfia. A gente precisa tirar esse desfiado e selar. Então, aqui, ó, eu subo um pouquinho, tá coladinho com a dupla face, tá vendo? E desse lado aqui eu faço a mesma coisa, tá? Subo um pouquinho, porque isso aqui, ó, vai ficar escondidinho, tá bom? Olha lá, escondido. Desse lado eu faço a mesma coisa, né? Pra elas ficarem igual. Vejo se tá tudo certinho.
gente mede pra ver se ficou certinho, já ficou certinho. Então, agora a gente vai posicionar aqui, né, a nossa alça, tá? A minha etiqueta eu coloco bem no meio, 1 centímetro abaixo daquela marcação que eu coloquei 6,5 pra baixo, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem a marcação aí, tá? Ó, então, as alças estão colocadinhas, tá? Já, ó. Agora, eu vou colocar o rebite bem aqui no meio. Vou fazer um detalhinho com o rebite aqui, tá? E aqui embaixo, eu tracei uma linha, tá? Na caixinha de leite aqui, eu traço uma linha de 1 em 1 centímetro e vou passar uma costura pra ela ficar mais assentadinha embaixo, tá? Então, eu já coloquei os rebitezinhos, estão vendo, ó? Mas se você não tiver o balancinho, não precisa colocar esse rebite, tá? A gente faz só o xizinho mesmo e fica ótimo, tá? Eu coloco porque eu tenho o balancinho e eu acho que fica uma coisa assim, mais delicadinha, tá? Agora, nós vamos passar a costura aqui pra gente fazer esse detalhezinho, tá bom? Prontinho, ó lá, já passei esse detalhezinho, né? É importante que a gente faça essas coisas antes de passar o forro aqui, pra ficar essas coisas embutidas, entendeu? Ó, mas ela fica bem legalzinha. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar o forro aqui, fazer uma costura toda a volta, refilar pra gente já começar a fechar, tá bom? Ó, então, eu já colei aqui. Agora eu vou passar uma costurinha toda a volta pra poder refilar essa sombra, tá? Ah, já ficou tudo escondidinho, tudo bonitinho, tá bom? Costurinha passada, vamos refilar então toda a sobra desse material. Ó, tudo refiladinho, bonitinho, tudo escondidinho, tá? Agora a gente já vai pegar o nosso viés, tá? O bonito do viés, olhando para o forro da minha lancheira, tá? Eu vou colocar aqui e vou passar uma costurinha beirando aqui, ó. Não vou abrir o viés, não precisa abrir, tá? A gente passa a costurinha beirando aqui. Vamos passar toda a volta aqui e toda a volta aqui. Um lado já tá passado, tá, ó. Então, aqui tá a frente da minha lancheira, eu vou passar no verso bonito do meu viés, olhando pro forro, o bagum da minha lancheira, tá? Então, assim, a gente passa toda a volta o viésinho e deixa sobrando um pedacinho aqui. Agora, eu vou repetir isso do outro lado. Prontinho, viésinho passado dos dois lados, eu vou virar ele,
aqui assim pra frente, tá? Os dois. Aqui. Agora, a gente vai fechar ele aqui na frente e à medida que a gente vai fechando esse viés, nós vamos colocar o zíper aqui. Ó, eu vou destacar o meu zíper. Eu vou colocar os dentinhos do meu zíper virado pra cima e vou encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente encaixa ele aqui, tá? E vou passar uma costurinha já fechando o viés e prendendo o zíper, certo? Deixa uma sobra aqui, porque depois a gente vai ter que colocar o nosso cursor. Encosta ele na cremalheira do zíper, tá? E passa uma costurinha aqui fechando o viés, tá? Eu gosto de passar duas. Eu vou passar uma, vou mostrar pra vocês e depois eu passo a outra. Ó, a gente vai encaixando e passando, tá? Encaixando e já fechando. Ó, então a primeira costurinha que a gente passa, tá vendo, ó? A gente já prendeu o zíper aqui atrás, certo? Só que ele fica meio aberto, então eu gosto de passar uma outra costurinha aqui pra fechar isso aqui, tá? Então eu vou passar novamente uma outra costurinha aqui pra terminar de fechar. Olha lá, segunda costurinha passada, então o zíper ele fica bem pregadinho aqui atrás, tá vendo, ó? Eu prefiro que ele fique assim, bem pregadinho aqui atrás, tá? Então agora eu vou fazer de novo aqui nessa parte, tá? Vou dobrando, vou colocando o meu zíper aqui e vou passando a costurinha. A primeira costurinha pra segurar, assim, margeando e já fazendo o acabamento. Prontinho, tá? As duas costurinhas já passadas, olha como que fica bem acabadinho por dentro. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar o cursor deste lado, um cursor daqui pra cá e o outro cursor daqui pra cá. E vamos desvirar a peça pra gente poder fechar as caixinhas de leite e a nossa necessaire térmica, né? A nossa maletinha térmica já vai estar pronta. Ó, então, já passei os dois cursores aqui, tá vendo? Ó, a gente alinha bem aqui e passa o cursor aqui e passa um cursor do lado de cá. E agora, desvira a peça pra gente poder fechar, né, a nossa lancheirinha térmica. Prontinho, desvirada. Agora, nós vamos fechar, tá? As nossas caixinhas de leite. Aqui, a gente pode refilar, né, essa sobra aqui pra gente poder fechar. Eu costumo selar aqui, tá? Porque como é zíper, né, é perigoso. Então, vamos selar aqui pra ele não desfiar, tá? A gente já sela todas as linhas que a gente tem aqui e pronto. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, eu vou fazer um piquezinho pra eu saber que é o meu meio, tá? Então, vou fazer um pique desse lado e vou fazer um pique desse lado, tá bom?
Eu vou pegar 2 pedacinhos de viés, ok? 2 pedacinhos de viés. Vou dobrar ao meio, tá? Pra eu fazer aqui um puxadorzinho que eu acho legal pra pôr, fica mais fácil depois na hora de abrir, tá bom? Ó, nós vamos fechar a nossa caixinha de leite, aqui ela sobra um pouquinho. E eu vou colocar aqui essa lapelinha, né? Essa lapelinha não, esse puxadorzinho que eu falei pra vocês que eu vou colocar, tá? Ó, fechei e depois eu refilo essa sobrinha aqui, porque como é um bico, ele sobra mesmo um pouco. Agora eu vou repetir o processo deste lado, tá? A gente encontra aqui as pontinhas, ó, pra ficar bem certinho. E passa uma costurinha fechando, ponta com ponta, tá vendo, ó? Bate certinho. Então, pessoal, refilei essa parte, tá? Agora a gente vai passar o viés de acabamento aqui e a nossa peça tá pronta, tá bom? Eu gosto de fazer aqui com bagum também, porque eu acho que fica melhor pra cliente levar as coisas, não sujar, tá? Então, aqui eu vou fazer o viés do acabamento de bagum, tá bom? Bom, eu falei que eu ia fazer de bagum, mas eu vou fazer de viés porque eu acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Então, a gente vai passar o viés aqui, né? Costurinha, desvira e fecha. Passei aqui, vou desvirar e fechar, tá? Então, vamos repetir agora deste lado, tá? Prontinho, pessoal. Agora é só desvirar a nossa peça e ela já está pronta. Nossa pecinha já está pronta. Olha como ela ficou bonitinha. Ficou linda, 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 tá? Por dentro, muito bem acabadinha. Olha lá, tudo forradinho, tá? Agora, a gente só vai colocar aqui os terminais no zíper e acabou. Olha como ficou bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like para poder estar me ajudando. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, até mais.